Então, boa tarde, pessoal. Hoje é dia 12/8. Continuamos aí no sistema eletroeletrônico veicular, falando aí sobre sistema de conforto, né? Estamos aí dando sequência ao sistema de conforto, conforme já iniciamos ontem. Todos estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente, professor. Ok, obrigado, Luiz. Então, ontem nós falamos aí, né, sobre o sistema de trava elétrica, certo? Então, nós vimos o funcionamento do sistema da trava elétrica, a estratégia de funcionamento, a interpretação do diagrama elétrico da centralina, não é? Sobre a questão do descanso negativo, falamos aí sobre a inversão de polaridade, enfim, né? Como que a trava elétrica funciona. E eu comentei durante a aula com vocês ontem sobre a interface que pode ocorrer entre o alarme e a trava elétrica, né? Então, hoje nós vamos estar falando aí sobre o alarme, propriamente dito, né? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre estratégia de funcionamento, vamos falar um pouquinho sobre causas e defeitos, né? Que podem ocorrer para uma possível resolução de um problema voltado para o alarme, né? Ainda falando na esfera do acessório, né? O alarme original funciona muito semelhante, só não tem algumas estratégias que as marcas de alarme hoje nos proporcionam, né? Quando se fala de alarme, nós temos aí várias marcas no mercado, né? Basicamente da marca mais inferior, falando de valor até o mais top, que tem um valor um pouco mais alto, o alarme funciona exatamente igual. Qual que é a diferença? A diferença dele vai ser aí voltada a alguma possível coloração dos fios, mas a estratégia de funcionamento, as funções, basicamente todos eles são iguais, né? É claro que nós temos um alarme um pouco mais simples, chegando até um alarme com funções mais completas, isso dentro de uma marca mesmo. Então aí vai depender do gosto do cliente e do tipo de equipamento que vai resolver as suas necessidades, né? Então nós, como técnicos, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre os sistemas, né? Sobre as funções que o alarme nos proporciona, né? E esse tipo de conhecimento a gente adquire aí ao longo do tempo, estudando os manuais do alarme, etc, né? Nosso objetivo maior, nós não vamos estar abordando falando em marca de alarme, porque nosso objetivo não é fazer propaganda para ninguém, mas sim, a gente vai estar falando aí sobre as estratégias de funcionamento, né? Eu vou usar ali sistemas de coloração de fio ali padrão, né? Tem aí 3 ou 4 marcas que seguem o mesmo padrão que a gente vai estar trabalhando aí, mas sempre quando houver aí necessidade de estar instalando um alarme ou qualquer acessório, né? Sempre é bom a gente estar acompanhando e observando o diagrama elétrico, né? O manual de instrução que vem com o equipamento, né? Por isso que já acompanha. E embora os instaladores aí já estejam bem tarimbados, né, de trabalhar já com várias marcas, né? Ou aquele que é especialista em uma marca só, mas sempre o manual de instrução tem que fazer parte de um processo de instalação, justamente para que não ocorra erros, né? E claro, né, para a gente trabalhar com qualquer tipo de acessório, a gente tem que ter o quê, pessoal? Tem que ter o conhecimento básico, né, de elétrica, né? A utilização de equipamentos, como por exemplo, o multímetro e também a caneta de polaridade. Já expliquei ontem sobre a situação que não se pode, em hipótese alguma, estar utilizando lâmpada de teste, como os eletricistas antigos usavam, né? Principalmente hoje, quando nós estamos falando de veículos que têm muita tecnologia, né, embarcada nos veículos aí. Então, eu vou estar compartilhando a tela com vocês para a gente estar dando início aí ao sistema de alarme. Apareceu aí para vocês esse sistema de alarme veicular, pessoal?
Compartilhou a tela com vocês, gente? Sim, professor. Joia, beleza. Eu pergunto porque às vezes acaba não compartilhando, e aí eu fico falando e vocês ficam no vácuo aí, né? Então, nossa aula de hoje a gente vai estar falando aí sobre sistema de alarme veicular. A previsão da nossa aula hoje é aproximadamente aí 60 minutos, certo? Lembrando que a qualquer momento é importante que vocês interrompam aí a nossa conversa, nossa fala, e se possível aí contribuir aí como ocorreu ontem. A gente teve aí um bate-papo bem bacana aí durante a nossa aula de ontem. Gostaria que hoje fosse parecido como foi ontem. Então, com o passar do tempo, pessoal, né, o alarme, ele ganhou grande destaque aí no meio dos acessórios veiculares, porque ele acaba aqui trazendo algum tipo, né, de proteção para os veículos, né? Alguns aí incorporam o alarme a um sistema de segurança, né? Considerando ele como um sistema de segurança. Mas aí eu pergunto para vocês, e essa linha de raciocínio é importante a gente ter, principalmente porque vocês vão estar abordando e conversando aí futuramente com clientes, né? Lembrando sempre que o cliente não tem o conhecimento técnico que vocês têm, que nós temos, né? E sim, ele vai vir até você e vai te questionar e vai querer te perguntar algumas coisas. E nós aí, como técnicos da área, nós temos que estar preparados para estar dando qualquer tipo aí de explicação para o cliente, esclarecimentos, né? Melhor dizendo, né? E eu queria ouvir de vocês aí. Vocês hoje, né, com a idade que vocês têm, com a caminhada que vocês já têm aí dentro de um percurso formativo técnico, como que vocês classificariam um sistema de alarme em um veículo? Será que o sistema de alarme realmente ele é eficaz, ele previne, ele evita ou previne um possível furto? Qual que é o ponto de vista de vocês? Gostaria que alguém aí compartilhasse, ou todos aí, nós estamos em 4 na sala hoje, né? O Luiz, o Carlos, o Arnaldo e o Natan. Gostaria que vocês participassem nesse momento aí. E aí, gente? Quero ouvir vocês falar agora. Ninguém vai se posicionar aí, gente? Na minha opinião, eu acho que previne, professor. Pelo Isso, menos né? ajuda, né? Exato. Exatamente, né? A partir do momento que nós nos inserimos aí dentro de uma área técnica, estamos trabalhando, né, ou vendendo um serviço, nós temos que saber nos colocar da forma correta em determinados assuntos, né? E você usou o termo certo aí, Luiz, né? Ele previne, mas ele não resolve. Porque a partir do momento que você vender o teu produto e falar para o cliente, olha, vou instalar um alarme para você no teu carro, e esse alarme vai resolver todos os teus problemas, esse carro vai ficar totalmente protegido, um ladrão não vai roubar, você está assumindo um compromisso direto com esse cliente. E se eventualmente ocorrer o furto do veículo, o cliente vai cobrar de quem isso aí? Eu instalei um equipamento que você falou para mim que ele era 100% eficaz. Então, ele ajuda a prevenir, né? Ele não vai ser totalmente eficaz, né? O ladrão aí, né? As pessoas aí mal intencionadas, elas vivem de oportunidade. Que oportunidades são essas? Entre ele escolher em violar um carro que tem alarme e um que não tem alarme, é óbvio que ele vai tentar aquele que não tem alarme, porque vai ser mais discreto, né? O alarme vai ter ali os avisos sonoros dele, então vai dificultar um pouquinho para ele isso, certo? Então vamos lá. Então é mais ou menos essa linha de raciocínio que a gente tem que seguir quando se trata aí de abordagem e uma possível explicação com o cliente, né? Então ele vai ajudar, não vai resolver totalmente, né? Vai resolver parcialmente, né? Como que funciona, né? Qual é o tipo de monitoramento que o alarme faz? Qual que são as estratégias dele? Então a gente vai estar falando
justamente sobre isso aqui agora, né? Então, os alarmes, pessoal, independente da marca, ou se ele é um acessório, ou se ele veio de fábrica com veículo, eles monitoram, portanto, a abertura do capô dianteiro, do porta-malas e das 4 portas, se esse carro tiver 4 portas. Por que eu digo 4 portas? Porque muitos instaladores de acessórios, eles não colocam interruptor de porta nas 4 portas do veículo. Por que eles não fazem isso, né? Pela questão de ganhar tempo. E isso muitas vezes compromete diretamente no funcionamento. Então, se o veículo for de 2 portas, eu preciso instalar interruptores das portas nas 2 portas. Se o carro for 4 portas, eu preciso instalar 4 interruptores de portas, um em cada porta, para que o alarme possa realmente ser eficaz e fazer todo o serviço dele, né? E além dele monitorar através de interruptores no capô, nas portas e porta-malas, ele também tem mais 2 estratégias, né? Uma delas é o ultrassom. O ultrassom é aquele equipamento que ele vai colado ali no vidro, que tem um LEDzinho que fica piscando. Então, o ultrassom, a função dele é fazer o quê? É detectar possível movimento, né? Deslocamentos de ar, etc, né? Desde uma borboletinha, se tiver dentro do carro, ela vai detectar isso aí. Depois eu vou estar explicando para vocês como que ele funciona. E vai ocorrer o disparo, certo? E também o alarme, ele monitora o acionamento da ignição do veículo, né? O acionamento lá da linha 15. A linha 30 é a linha direta da bateria. A linha 15 é aquela que, quando eu ligo a ignição do veículo, né? Sai do computador de ignição uma linha 15, um positivo, e esse mesmo positivo é ligado na central do alarme. Então, o alarme ele consegue saber quando for ligado a ignição do veículo, certo? Os alarmes também tem alguns aí, tem uma série de funções, né? Eu vou estar falando para vocês aí as mais básicas, né? Que todos os alarmes têm, né? Então, uma delas que é a mais usada aí, né? Que é aquilo que eu falei para vocês ontem da interface, né? Que é a ligação entre o alarme e a trava elétrica, ou seja, é o comando, né? O alarme ele tem a condição de estar comandando o que? O sistema de trava elétrica do veículo, travando as portas quando o alarme é acionado e destravando o alarme quando ele é desacionado, né? Também tem uma outra função extremamente importante, que não lembro quem que perguntou isso aí ontem, mas daqui a pouco eu já lembro. Travamento automático das portas depois de 5 segundos quando a ignição for ligada. Então, nós comentamos ontem, alguém perguntou aí sobre o travamento das portas quando o veículo andava, né, atingia lá 15, 20 km por hora. Eu expliquei sobre a estratégia de funcionamento daquele tipo de travamento voltado e comandado pela rede campo. Aqui o alarme tem uma outra estratégia. Após o fechamento de todas as portas do veículo, se eu acionar a ignição, após 5 segundos ele vai travar as portas, certo? Como que ele faz isso? Ele entende, ele sabe que a ignição do veículo foi acionada através da linha 15. Então, toda vez que eu ligar a ignição com as portas fechadas, as portas serão travadas. Quando desligar a ignição, quando eu parar o carro e desligar a ignição, as portas serão destravadas. Essa é uma função bem interessante que todos os alarmes devem ter. Destrava automaticamente as portas, desligar a ignição, já falamos disso aí. Também tem uma outra função aqui bem bacana, né, que é a reativação automática após 30 segundos de desativação involuntária. O que é isso? Desligou o alarme do veículo, não abriu as portas, ele automaticamente, após 30 segundos, alguns demoram um pouquinho mais, ele novamente reativa esse alarme, ele liga o alarme novamente, né? É uma estratégia de segurança. Antigamente, quando eu digo para vocês, estamos falando aí cerca de 10 anos atrás. Não é tão antigamente assim. Os alarmes, o alcance, né, do sinal do telecomando do alarme,
eles eram relativamente grandes, né? Grandes que eu digo, estamos falando de 50, 60 metros aí, né? Dentro de um apartamento lá em cima, você tinha condição de você destravar as portas do carro lá embaixo. Então, isso era uma estratégia que tinha lá, era um alcance, etc, né? Só que houve a necessidade de ter essa reativação automática, porque é muito comum acontecer a desativação do alarme voluntária. Querem um exemplo bem simples? Às vezes a pessoa pode estar com uma calça um pouco mais justa e o telecomando do alarme no bolso. Ao sentar numa cadeira, por exemplo, a calça pressiona o interruptor e fazia com que o alarme desligasse. Então, se não houver, né, a abertura de nenhuma das portas num período de 30 segundos, o alarme se arma novamente, certo? E assim por diante, certo? Então, falando aí sobre a estratégia do alcance do telecomando ainda, nesse período aí que eu falei para vocês, mais ou menos de 10 anos atrás, então tinha-se essa condição do alcance ser mais longo, né? Hoje, os telecomandos são projetados para trabalhar no máximo a 10 metros do carro. Por que isso? Questão de segurança, para que não ocorra a desativação involuntária. E mesmo que ocorra, o alarme vai estar lá monitorando para ver se haverá abertura da porta ou não. Caso não seja aberta a porta ou as portas, o alarme reativa-se novamente. Entendido até aqui, pessoal? Também, com o passar do tempo, né, houve aí uma necessidade de se cada vez melhorar, né? A tecnologia está aí justamente para isso, né? Ela vem aí em busca aí de melhorias em cada sistema. Muito bem. Uma das tecnologias aí que foram aplicadas aí ao sistema de alarme foi essa estratégia chamada de rolling code. O que é o rolling code? O rolling code é um banco de dados interno do sistema de alarme, onde o telecomando ele tem até 1000 códigos. Pensem, né? 1000 códigos. Ou seja, você vai ter que acionar o alarme 1000 vezes até que ele repita novamente o código. Então vai demorar muito isso aí, né? Se você ligar e desligar 20 vezes o alarme aqui, nesse momento, ele vai enviar 20 códigos diferentes, 20 frequências diferentes, né? A central vai receber lá trabalho por frequência de rádio, né? Ela vai entender a frequência, o sinal gerado, e ela vai determinar um código, né? Então, é um sistema extremamente seguro, o rolling code. Aí, para quem estava aí ligado já há 10 anos atrás, aí, houve uma situação onde foi desenvolvido aí pelas pessoas novamente mais intencionadas, e isso foi motivo de uma reportagem feita pelo Fantástico, se eu não estou enganado, que eles estavam clonando os telecomandos do alarme. Eles usavam lá um equipamentinho lá chamado de chupa-cabra. Então, quando o cidadão ele ia acionar o alarme, eles acionavam o chupa-cabra junto e ele copiava o código. Como era um código único, o telecomando enviava sempre a mesma frequência, o mesmo código, era fácil de burlar o sistema. Graças aí a essa tecnologia chamada de rolling code, nunca mais se ouviu falar, pelo menos, de clonagem de telecomando. Então, a estratégia de rolling code é a seguinte: a cada acionamento do alarme, o código é trocado. Então, isso inibe aí possíveis, né, vamos dizer assim, possíveis clonagem de telecomando e previne aí cada vez mais, né, traz o sistema, traz uma segurança um pouco melhor para o sistema. Beleza, pessoal? Ficou claro sobre a estratégia do rolling code? O que é o rolling code? Muito bem. Também temos lá uma função chamada de localizador, né? Que é quando você está num ambiente escuro, numa garagem escura de um prédio, por exemplo, você aciona lá o asterisco lá do telecomando
e ele acende as setas, né? Fica aceso os piscas lá do carro. Também tem alguns alarmes que eles têm como função básica também o controle, eles são capazes de controlar aí o acionamento do rádio do veículo, também o acionamento dos faróis. Eu posso acender os faróis do carro, né? Claro que tem que ver o modelo, porque não são estratégias previstas para todos os modelos, e sim para os alarmes, digamos assim, mais tops, né? Também tem a condição de comandar aí o fechamento dos vidros elétricos. Também o alarme ele pode estar abrindo, né, ter a função lá de abrir os vidros elétricos. Claro que aí tanto o fechamento quanto a abertura dos vidros elétricos vai depender aí de um terceiro sistema lá voltado lá para um sistema de levantamento dos vidros elétricos. Então, quer dizer, de acordo com o modelo, nós vamos ter várias e várias funções aí do alarme, né? E muitas vezes o cliente ele compra um alarme lá, paga um pouco mais caro no alarme e nem todas as funções são habilitadas, estão disponíveis para que o cliente possa estar usando e melhorando aí o seu sistema do carro. Muito bem. Então vamos falar aí, vamos entender como que o alarme ele consegue monitorar aí a abertura de portas e capôs e porta-malas, certo? Ontem nós falamos sobre que todos os componentes elétricos, sejam quais forem, que trabalhem com corrente contínua, para que o sistema funcione, eu preciso de uma tensão positiva e uma tensão negativa, certo? Por isso que eu disse para vocês, que aí nós precisamos ter o conhecimento básico de eletricidade, né? E a utilização dos equipamentos. Como que o alarme ele monitora? Então, como que ele sabe que durante o período que ele está ativado ele foi violado? Através de interruptores montados na coluna de porta e no cofre do motor e na tampa traseira, certo? Mas como que ocorre isso? Muito simples. A carroceria do veículo, toda a parte estrutural desse veículo, ela é negativa. Tanto é que vocês tiveram a oportunidade de estar vendo lá no Senai, né, lá em Fundamentos de Eletroeletrônica, no primeiro período, que tem um cabo lá que ele sai da bateria e vai até o negativo, até o aterramento da carroceria, certo? Então, toda a carroceria do veículo, toda a parte de metal do veículo, ela é negativa. Isso aí, vocês já sabem disso aí. Então, a coluna da porta ali, pessoal, ela é negativa. Vai ser inserido um interruptor, como esse aqui, na coluna da porta, certo? Todos os veículos já vão ter lá já um furo específico lá já. Quando não tem, é necessário fazer, né, com uma broca e uma furadeirinha lá. E aí, como que funciona isso aí? Muito simples. Toda vez que a porta é aberta, o que acontece? Toda vez que eu abro a porta, o interruptor ele é acionado. Quando o interruptor ele é acionado, ele faz o quê? Ele envia um sinal de negativo. Envia um sinal da carroceria, do negativo. A central recebendo esse sinal negativo, o que ela faz? Ela entende que essa porta foi violada, essa porta foi aberta, certo? O alarme ele tem a capacidade dele saber se foi alguma das portas abertas ou se foi capô e porta-mala, porque o sinal ele segue por caminhos diferentes. Ou seja, a fiação que é ligada
a porta, a coluna da porta e ao interruptor do capô e do porta-malas são fiações diferentes, por isso que ela tem essa capacidade de entender da onde está vindo o sinal, se é proveniente da abertura de porta ou se é proveniente do capô ou do porta-malas, certo? Sendo assim, ela consegue efetuar o disparo e, posteriormente, eu vou estar falando para vocês aí sobre uma estratégia de funcionamento que é o relatório por LED. Então, ela consegue sinalizar para o condutor ou para o reparador de onde partiu o disparo, através desse relatório por LED. Quando eu digo relatório por LED, é aquele LEDzinho que vai ali juntamente com o ultrassom, e ele fica montado estrategicamente justamente ali para, primeiramente, sinalizar o acionamento do alarme, e segundo, ele também está ali para fazer o código de leitura dos últimos disparos, né? Então é bem bacana, depois a gente pega o manual, a gente lê, entende isso aí, que você consegue interpretar pelo código de piscada, quantas piscadas aquele LEDzinho vai dar, o alarme está informando para você a causa do último disparo. Então, por exemplo, ocorreu o disparo pela porta do motorista, tantas piscadas, 2 piscadas, por exemplo, né? Não lembro se é isso. Ocorreu o disparo lá pelo capô ou porta-malas, 4 piscadas. Então o LED vai piscar 4 vezes, vai parar, vai piscar 4 vezes, vai parar, fazendo um ciclo, né? 3 ciclos repetidos desta forma, informando a abertura da porta, por onde ocorreu o último disparo. Ficou mais ou menos claro, pessoal? Entenderam aí? Sim, professor. Ali no caso, esse sensor que é instalado na porta é o de alarme Cortou, Luiz, não entendi. que aparece naquela luzinha que está a porta aberta. Esse sensor aí que é colocado é só o de alarme, não é o mesmo que acende no painel a luzinha que está aberta ou fechada a porta? É o mesmo, é o mesmo. Se o veículo tiver, né, já vier de fábrica com interruptor de porta, é o mesmo que faz acionamento, inclusive, da luz interna, certo? Então você acaba utilizando o mesmo original do carro. Aí não há necessidade de você instalar, certo? Vai localizar a fiação, né? Aonde essa fiação estiver lá e vai pegar o sinal de saída dele. Simples assim. Fica mais fácil o trabalho e não acaba danificando a carroceria do veículo, né? Ter que fazer nenhum furo nessa carroceria, vamos dizer assim, né? Entendido? Ah, então liga direto no fio dele. Isso, liga direto no fio, exatamente. Se você pegar aí Entendi. se você pegar essa imagem aqui da direita de baixo ali, aquele interruptor que está pendurado, esse aqui que estou com o cursor em cima aqui, certo? Esse aqui é um sistema original. Tanto é que se você observar aqui, ele é um interruptor de plástico com borracha. Então ele está isolado da massa. Mas se você conseguir ali olhar na imagem lá, tem 2 fiozinhos chegando. Um fiozinho preto e um fiozinho branco, se não me engano. Para mim é branco, ou é branco com verde, não sei. Então, o fio preto é o negativo que alimenta o interruptor. O fiozinho branco é a saída lá, por exemplo, para a luz de cortesia. Então, você vai ligar nesse fiozinho que sai para a luz de cortesia. Ou seja, quando o interruptor ele é aberto, né, totalmente solto, ele liga o negativo nesse fiozinho branco aí. Entendido? Entendi. Beleza. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sensor de ultrassom. Então, a sua função é monitorar o interior do veículo, ou seja, detectar qualquer movimento no interior do mesmo, ou até mesmo um possível deslocamento de ar causado por abertura de alguma porta ou porta-malas. Lembra que eu comentei com vocês que tem alguns instaladores aí que eles não colocam interruptores de porta em todas as portas? Por que eles não colocam? Todo mundo aqui sabe que se você pega um carro que está fechado e você abre uma porta traseira, por exemplo, ocorre um deslocamento de ar interno. O sensor de ultrassom, por sua vez, ele vai detectar este movimento de ar interno do habitáculo e vai fazer o disparo. Só que é o seguinte, se você pegar e abrir a porta bem devagarinho, que não faça aquele deslocamento de ar com muita massa de ar,
o sensor de ultrassom não pega essa situação aí e não ocorre o disparo. Então, por isso que é de extrema importância a gente colocar sempre os 4 interruptores de porta, né? Quando eu digo 4 é porque eu sempre estou usando como base um veículo de 4 portas, certo? Então, por essa razão é que o pessoal não coloca muitas vezes, né? E acaba minimizando o custo. Porém, o alarme começa a funcionar diferente. Seu funcionamento, né, o funcionamento do ultrassom se dá pelo princípio de envio de frequência do sensor do lado direito para o do lado esquerdo. Esse sinal é emitido em forma de onda e tem que sair do emissor e chegar até o receptor com a mesma amplitude, ou seja, sem nenhum tipo de interrupção. Então, pessoal, nós temos 2 sensores de ultrassom colados no para-brisa. Um vai estar colado do lado direito e o outro vai estar colado do lado esquerdo. A estratégia de montagem destes sensores é a seguinte: nós temos que colocar o sensor de ultrassom montado basicamente, né, ou melhor, aproximadamente 10 centímetros abaixo da borracha do para-brisa superior, certo? Por quê? É um ponto estratégico que o receptor e o emissor eles possam se comunicar. Então, o sensor de ultrassom que está montado do lado direito do veículo, ele é chamado de sensor de ultrassom, porém ele é o emissor. É ele quem emite o sinal para o outro. E o receptor é aquele que está montado do lado esquerdo. Receptor é o sensor de ultrassom montado do lado esquerdo, que é aquele que contém um LED que fica piscando no painel lá, no para-brisa, melhor dizendo. Então, ambos ficam mais ou menos na mesma altura, 10 centímetros abaixo da borracha superior do para-brisa, ponto. Um envia, o emissor, que é do lado direito, envia um sinal de tipo onda, frequência, né, para o outro sensor. A mesma amplitude do sinal que sai do lado direito, que seria do emissor, deve chegar no lado esquerdo, para o receptor. Se houver qualquer contaminação, interrupção ou diferença deste sinal enviado pelo emissor para o receptor, se chegar esse sinal diferente para o receptor vai entender que houve uma violação ou uma interrupção no sinal. Automaticamente ele vai providenciar o disparo do veículo, vai entender como se houvesse uma violação no habitáculo do veículo. Essa violação, isso pode ocorrer por N motivos. Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum a gente ver isso aí, né? No centro ali da cidade, ele passa um carro com um som muito alto. Esse som muito alto, grave do som, gera um deslocamento de ar. Esse deslocamento de ar pode fazer com que ocorra um deslocamento de ar involuntário dentro do habitáculo do veículo, ocasionando assim o disparo do alarme, o disparo do ultrassom. O ultrassom vai entender que houve uma quebra no sinal dele enviado e isso ocasiona o disparo do alarme. Isso é uma situação. Outra situação, veículos que são equipados com alarme não podem ter nenhum tipo de objeto pendurado no interior do veículo. Exemplo, um rosário lá no espelho do carro, uma fitinha qualquer, aqueles macaquinhos que o povo gruda lá nos vidros traseiros do carro lá, aqueles cachorrinhos que ficam lá na tampa traseira do carro, lá balançando a cabeça lá quando o carro freia. Tudo isso aí o sensor de ultrassom pega. Aqueles dados que o povo colocava antigamente ali nos espelhos, aqueles dados grandão, lembram? Não podem. Então, resumindo, né? Para sistemas que têm alarme, não se pode ter nenhum penduricalho dentro do carro. Se tiver qualquer penduricalho dentro do carro, pode ocasionar o disparo do alarme via ultrassom. Isso vai gerar o que nós chamamos de disparo em falso, né? Está ocorrendo o disparo, mas não houve a violação do sistema. E sim, ele vai registrar um evento e vai disparar. E isso vai contaminar aí qualquer tipo de diagnóstico, gente, certo?
Lembra que eu falei para vocês lá sobre a questão do relatório por LED? Então, lá, eu usei como exemplo lá, 2 piscadas lá, portas. 4 piscadas, porta-malas. 3 piscadas, sensor de ultrassom. Então, ele vai lá, o LED do sensor de ultrassom vai piscar por 3 vezes e vai parar. Vai piscar por 3 vezes e parar. Mas quando que vai acontecer isso? Toda vez que você aciona o alarme, que você liga o alarme, primeiro que o alarme ele só vai estar ativo 30 segundos após o acionamento do alarme. Por quê? Porque existe o período de monitoramento das portas, etc. Enquanto está ocorrendo esse monitoramento das portas e demais funções do alarme, o alarme está emitindo o que nós chamamos, não é? Falando novamente, de relatório por LED. Então, durante 30 segundos aproximadamente, o alarme vai ficar sinalizando através do LED ali para você o quê? A causa do último disparo do alarme. Então, sempre vai estar registrando o que fez com que o alarme, a causa do último disparo. Ponto. Então, no caso do ultrassom, você vai ligar o alarme, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai piscar 3 vezes. 1, 2, 3, vai parar. 1, 2, 3, vai parar. 1, 2, 3, vai parar. Vai ficar durante 30 segundos enviando esse relatório por LED. Você vai prestar atenção no LED. Quem tem carro aí ou já viu isso, observa no LED lá, depois você me conta. Feito isso, logo após esses 30 segundos, o alarme entra em modo ativo. Ele começa a piscar mais lento o LED, informando que o alarme está ativo. A partir desse momento que esse LED começa a piscar em uma única frequência, significa que esse alarme está ativo, ou seja, ele está funcionando realmente agora. Partindo desse momento, qualquer intervenção do sistema, abertura de porta ou até mesmo um deslocamento de ar interno do carro, o alarme vai registrar e vai ocorrer o disparo disso aí. Então, já falei para vocês, né, que cada vez que ocorre um disparo no sistema de alarme, é registrado esse evento, né, essa situação, e é repetido através do sensor de ultrassom, através dos LEDs. Então, os mais comuns aí que a gente tem no mercado são esses que vocês estão vendo aí. O fato é que o emissor vai estar do lado direito e o receptor do lado esquerdo. Usando essa imagem da esquerda aqui, pessoal, que eu estou com o cursor em cima, este sensor menor é o que vai montado do lado direito, que ele é o emissor, o sinal vai partir dele. E esse outro é aquele que vai ser montado do lado esquerdo, ele é o receptor. Ok, pessoal? Seguindo à frente. Temos, pessoal, o que nós falamos aí do ajuste da sensibilidade do sensor de ultrassom. Quando a gente fala de sensibilidade, é esse mesmo termo, né? O alarme ele pode estar mais sensível ou menos sensível. Vai depender aí do tamanho do habitáculo do veículo. Se eu tenho, por exemplo, lá uma Saveiro cabine simples, o habitáculo interno dela é pequeno, certo? Ele é pequeno. Se eu pegar, por exemplo, aí uma Captiva, a Captiva, o habitáculo dela é grande. Então, eu tenho que intervir na sensibilidade, ou melhor, regular essa sensibilidade de acordo com o manual de instrução do alarme, específico para cada modelo, e também voltado para o tamanho do veículo. Se eu, por exemplo, aplicar a mesma sensibilidade para a Saveiro na Captiva, que a gente está falando de picape, vai ser picapes, SUV, médio porte, grande porte, etc. Se eu aplicar a mesma sensibilidade da Saveiro para a Captiva, esse alarme ele não vai funcionar corretamente.
porque ele não vai ficar tão sensível, o sensor de ultrassom não vai ter condição de monitorar todo o habitáculo do veículo. Agora, se eu pegar lá e colocar uma sensibilidade para veículos grandes, como a Captiva, e aplicar o ultrassom na Saveiro, vai ficar muito sensível. Vai ocorrer disparo em falso. Então, tem que tomar cuidado com a questão da sensibilidade. Eu não posso nem deixar ela muito baixa nem muito alta. Normalmente, quando o alarme ele vem de fábrica, ele já vem já pré-calibrado para veículos médios. Certo? Veículos médios. Quem são os veículos médios? Pega aí um Celta, um Corsa, um Palio, um Agile, um Onix. São veículos de porte médio. E aqui nós temos uma tabela, né? Nós temos dois tipos de sensores de ultrassom, os mais utilizados aí. Aqueles que você precisa atuar com um jumper aqui, para você programar através do jumper a sensibilidade, e tem os alarmes mais modernos que que você programa, regula a sensibilidade do ultrassom através do próprio software dele, né? Usando uma chave master code que tem lá. Que isso aí vai entrar lá no menu de programação do alarme, né? Que a gente vai fazer essa parte de programação lá na nossa aula prática lá. Mas usando como exemplo aqui o manuseio do jumper, então nós temos aqui a categoria do veículo: picapes, pequeno, médio e grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou intervir no jumper, e aqui eu tenho 4 pinos no sensor, de 1 a 4. No momento da instalação, por exemplo, digamos que eu esteja lá instalando um alarme numa Saveiro. Então, eu sei que a Saveiro ela é um veículo, é uma picape de porte pequeno. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o jumper e vou ligar ele, o pino 2 com o pino 3. A central do alarme vai entender que a sensibilidade não pode ser alta, é uma sensibilidade pequena, pelo tamanho do habitáculo do veículo. E assim por diante. Quando é voltado via software, que é feito pela Master Code, vai ser por código sonoro, por bips voltados para a sirene. Ok? Falando aí sobre a montagem do ultrassom ainda, né? Temos alguns cuidados que a gente tem que tomar no momento da instalação, né? O maior deles é aquele que eu já falei para vocês. Eles têm que estar montados 10 centímetros abaixo do topo superior da borracha do para-brisa. Não se pode colocar nem próximo ao painel. Ah, mas eu acho bonito que o sensor fique no meio do vidro, né? Ali na coluna do lado direito e esquerdo, ele fique no meio do vidro. Eu acho bonito ali. Só que vai ficar inativo, porque o ultrassom vai enviar um sinal e esse sinal vai pegar no banco, vai ocorrer disparo involuntário. Quando eu coloco ele 10 centímetros abaixo do topo da borracha superior do para-brisa, todo o sinal enviado pelo emissor, ele vai passar limpo, não vai ter nenhuma interrupção, vai passar por cima dos bancos, vai até a tampa traseira, vai voltar, não vai pegar no espelho retrovisor interno, e o receptor vai conseguir recepcionar esse sinal na mesma amplitude e frequência que ele foi emitido lá pelo emissor. Também é importante, no momento da montagem do sensor de ultrassom, tomar cuidado com o chicote elétrico dele, né? O chicote elétrico dele não pode ficar muito esticado, porque, já falamos ontem sobre isso aí, um chicote, se ele estiver muito esticado, a carroceria do veículo trabalha. E o fato dessa carroceria estar trabalhando, pode ocorrer o rompimento desse chicote. Também, quando se está passando o chicote pelo veículo, evitar de fazer curvas acentuadas, né? Curva acentuada são curvas retas, né? Fazendo um ângulo de 90 graus, por exemplo, né? Isso aí, com o tempo, vai fazer com que essa fiação ela vai ressecar em virtude do tempo e temperatura, e esse chicote pode vir a romper e trazer problemas, né? Também tem que tomar cuidado aí, pessoal, com pontos de solda da carroceria. Todo mundo sabe que as carrocerias dos veículos, atualmente, elas são ponteadas, né? Então, tem lá uma infinidade lá de pontos de solda em vários lugares da carroceria.
E muitas vezes ali na coluna do para-brisa tem muitos pontos de solda, que é a junção da estrutura do veículo. E é justamente nessas junções que tem esses pontos de solda, e por ser um ponto, às vezes ele fica rebarba, e essa rebarba pode vir aí a cortar o chicote do ultrassom, ou até mesmo provocar um curto-circuito com a massa, com o negativo, ocasionando aí disparos em falso desses alarmes. E aí, como que a gente vai achar o defeito, né, pessoal? Aí vai ser difícil, né? Mas o relatório por LED vai te dar a condição. O disparo foi feito pelo sensor de ultrassom. Mas aí o problema não é o sensor de ultrassom. Aí o problema é quem? É um possível ponto de solda. Muito bem. Só que tem uma imagem, né, falando justamente aí sobre a questão aí da montagem do ultrassom, né? Quando eu falo borracha superior do para-brisa, é a parte superior do para-brisa, aqui com o teto, né? Então, a gente vai colocar aqui 10 centímetros abaixo dos dois lados, para que o ultrassom ele consiga trabalhar tranquilo, sem nenhuma interferência aqui com o espelho, os bancos ou algo interno do veículo. Aí, pessoal, quando a gente fala de alarme, né? Nós falamos aí de proteção. Um alarme, ele deve inibir o funcionamento do carro, sim ou não? Quem que ajuda, hein? Desculpa, professor, repita a pergunta, por favor. Repito. É um sistema de alarme, falando aí na esfera de acessório, aquilo que nós instalamos no veículo. Ele deve ou não intervir no funcionamento do veículo depois acionado? Não, com certeza não. Então se diz para mim que o alarme ele não pode fazer com que o veículo não funcione. Entendeu, Luiz? Se for no caso, se Oi, tá cortando o teu áudio. Então, pessoal, antigamente os veículos eles vinham for com... na tentativa do roubo, mas Tá cortando o teu áudio, não consegui entender o que você falou. Assim, prossiga, professor. Eu acho que a internet está um pouco ruim aqui. você quer escrever no chat ali, eu já respondo você. Não, pode continuar, professor. Então tá jóia. Então vamos lá. Antigamente, pessoal, quando eu digo para vocês o seguinte, se o alarme ele deve ou não intervir no funcionamento do veículo. Por exemplo, liguei o alarme e tal e deixei meu carro parado na rua. Aí uma pessoa mal intencionada vai lá, abre o carro e tenta dar partida. O alarme deve ou não inibir o funcionamento, deixar o motor funcionar ou não deixar o motor funcionar. Diante disso, pessoal, aí alguns anos atrás, aí, especificamente aí, final dos anos 90, houve aí uma série de situações aí que se refere justamente a esta situação, né? Final dos anos 80, melhor dizendo. Os alarmes dessa época aí, o que eles faziam? Tinham lá dois fios no alarme, por exemplo, que eles eram chamados de corte de partida. Esse corte de partida, ele era ligado lá, por exemplo, cortava lá, inibia lá a bobina de ignição do veículo para ele não funcionar. Então, a partir do momento que eu ligava o alarme ele desconectava, ele desligava a bobina do carro. O motor não funciona. Depois, posteriormente, com o sistema de injeção eletrônica, passou-se a cortar aí a bomba de combustível.
Então, eu acionava o alarme interrompia lá o circuito da bomba de combustível, o veículo, dentro dessa situação, não entraria em funcionamento. Ponto. Beleza. Só que nós estamos falando de um sistema de alarme que ele é uma central eletrônica, uma central elétrica. E todo mundo sabe que qualquer componente elétrico aí, se houver qualquer intervenção aí de umidade, água ou algo nesse sentido, até mesmo mau contato, vai ser nocivo e o sistema não vai funcionar. Diante disso, pessoal, analisa comigo uma situação. Você aí tentando atravessar uma rodovia movimentada. Você arranca o carro e o carro de repente morre. Pode ocasionar um acidente. Como de fato aconteceu várias situações onde houveram acidentes voltados e depois diagnosticados que foi por conta do corte de partida dos veículos. Então, ocorreu uma resolução do CONTRAN de 30 de outubro de 1987, onde os sistemas de antifurto não devem prejudicar o funcionamento do veículo, certo? Ou seja, se o carro estiver andando e der um problema eletrônico na central do alarme, por exemplo, o veículo não pode parar o funcionamento, certo? Para justamente aí evitar possíveis acidentes, né, decorrentes do mau funcionamento do sistema de alarme. Então, essa resolução, ela diz que não se pode cortar linha de combustível, linha de alimentação do motor. Mas, em contrapartida, para que ainda haja uma certa segurança voltada para o sistema de alarme, se deve apenas cortar a linha 50, que é o acionamento da partida. Que se o veículo estiver em repouso, parado, e for violado e tentarem furtar o veículo, o alarme vai fazer com que não dê a partida. Ele desliga, ele corta, né, ele interrompe o circuito da linha 50 do sistema de partida. Então, essa informação ela é muito importante para nós que somos aí da área automotiva, porque eventualmente o cliente vai chegar e falar assim, não, eu quero que o carro não funcione. E você, como técnico em manutenção automotiva, você tem a obrigação de explicar para o cliente que justamente sobre esta situação, nós vamos ter que, diante desta resolução, explicar para o cliente que o veículo dele não pode ser ligado ao corte de partida do alarme decorrente desta resolução. E se você realmente insistir, né, não, mas eu quero fazer porque o meu cliente pediu isso, né, pediu para que fosse feito desta forma. Você vai pegar, você vai fazer a instalação e se possivelmente tiver um problema relacionado com isso, você vai ter que responder depois juridicamente sobre isso aí. Então, quer dizer, quando a gente trabalha na área automotiva, a gente tem que tomar muito cuidado no que se diz respeito aí, pessoal, às resoluções vigentes aí, pelo CONTRAN e entre outros aí, né, Código do Consumidor e tal, para que a gente não trabalhe em desacordo e não acabe acarretando aí um problema futuro aí, decorrente de, muitas vezes, de má informação, a gente não ter conhecimento do que está acontecendo ali. E por isso a informação disso aí. Beleza? Muito bem. Então, sendo assim, partimos aí para as alimentações, as fiações do sistema de alarme. Então, a gente vai estar falando aí, pessoal, sobre os fios principais de ligação do alarme. É claro que tem alguns outros lá que vai ser específico de algumas outras funções que aí a gente tem que estar observando pelo manual, certo? Então, vamos falar um pouquinho aqui, né? Primeiramente,
a trava elétrica quanto o alarme, eles devem ser ligados na linha 30, né? Sem que haja a intervenção da chave de ignição. Então, o fio vermelho, alimentação positiva. Fio preto, alimentação negativa. Massa, linha 31, certo? Fio preto e verde. Saída positivo, luz de direção, pisca. Mas por que eu tenho dois fios preto e verde, professor? Muito simples. Porque nós temos o lado direito do veículo e temos o lado esquerdo. Quando ocorre o acionamento do alarme, que você liga o alarme, ocorre o lampejo, né? Um lampejo no acionamento e 2 lampejos ao desacionar o alarme. E quando ocorre o disparo do veículo, vem a intermitência deles piscando rapidinho lá. Ponto. É isso, né? O alarme, o que o alarme faz? O alarme, ele envia pulsos positivos através desses fios preto e verde. Aonde que eu devo ligar o fio preto e verde, então? Na linha, né, nos fios lá, digamos assim, que vão para os piscas do veículo. Por isso, lado direito e lado esquerdo. Fio azul, alimentação positiva pós-ignição. Então, é através desse fio azul, conectado à linha 15 do veículo, que o alarme ele vai entender a violação do alarme através do acionamento da ignição. E é através dessa linha 15 proveniente desse fio azul também que o alarme vai fazer, ou melhor, vai habilitar algumas funções do alarme. Então, isso depende de cada situação. Fio verde, verde liso, certo? A gente tem que tomar muito cuidado que esses alarmes, eles têm lá, por exemplo, verde preto e verde liso, né? Que não são coisas iguais. Também temos que tomar cuidado, pessoal, isso é importante. Quando nós temos fios com duas colorações, por exemplo aqui, fio verde e preto e verde, não é a mesma coisa. Sempre a primeira cor, no caso aqui, fio preto e verde, é um fio preto, cor predominante preta, com uma lista verde. Fio verde e preto é um fio verde com uma listra preta. Certo? Então, sempre a primeira cor será a cor predominante. Fio verde, entrada de sinal negativo do interruptor da porta. Então, nós vamos ligar o interruptor das portas do veículo neste fio verde. Toda vez que ocorrer a abertura da porta, a porta, ou interruptor, melhor dizendo, do vidro, vai enviar um sinal negativo. Né? Sinal negativo, quando a gente fala sinal, pessoal, ele é um sinal constante, direto, tá? A partir do momento que ele chega. Pulso é pulsante. Liga, desliga, tá? Então, o fio verde vai receber um sinal negativo vindo das portas do veículo, indicando a abertura das portas. Fio marrom, sinal de entrada negativo vindo da onde? Dos interruptores de porta, malas e capô. Por isso que eu falei para vocês que o alarme ele tem a capacidade dele identificar, dele saber se ocorreu o disparo pela porta do motorista, pelas portas do veículo ou por capô e porta-mala, porque o caminho é diferente, vem por lugares diferentes. A estratégia de funcionamento é a mesma, porém o caminho é diferente. Fio roxo, pessoal, não são todos os alarmes que tem, né? É através desse fio roxo que ocorre o controle do som do veículo, do rádio. Esse fio roxo, pessoal, ele envia, então, através da central, através do fio roxo, ela envia um sinal positivo de aproximadamente 200 mA. É uma tensão, uma corrente bem baixa, que é especificamente para controlar um relé, pilotar um relé. Certo? E é através deste sinal aí que ocorre o controle do rádio. Fio cinza, pessoal, saída do quê? De um pulso. Pulso é aquele sinal que é ligado e desligado. Então, sai um sinal negativo e interrompe. Pulso negativo,
auxiliar. Então, esse fio cinza é chamado de saída auxiliar do alarme. É através dessa saída auxiliar do alarme que você pode, por exemplo, fazer abrir um capô do veículo, usando o capô, não, porta-mala, fazer com que ocorra a descida, a abertura dos vidros, juntamente com a interface com uma outra central, mas o sinal vai partir desse fio cinza. Você pode fazer com que o veículo funcione através dessa saída auxiliar, claro que usando um relé temporizador e mais umas outras parafernálias junto, mas é possível fazer sim através disso aí também. Temos o fio vermelho e amarelo, vermelho e preto. Ontem nós falamos sobre a possível interface entre o alarme e a central de trava elétrica. Muito bem. A comunicação entre a central do alarme com a central da trava elétrica ocorre através desses dois fios aqui, vermelho e preto, e vermelho e amarelo. Sendo que o vermelho e amarelo é um pulso negativo de sinal para travar. Pulso negativo, trava. Ou seja, é o comando para o travamento das portas. O alarme vai enviar um sinal, um pulso negativo para a central da trava elétrica. A trava elétrica vai receber esse sinal negativo e ela vai comandar o fechamento das travas. Mesma coisa ocorre, porém, no inverso, onde o fio vermelho e preto envia um sinal negativo, né, um pulso negativo para a central do alarme, e a central do alarme vai fazer o destravamento do sistema. Aí temos o fio preto com amarelo, que é saída de sinal para a sirene do alarme. É a comunicação entre o alarme e a sirene. Nós temos dois tipos. Temos um sistema que trabalha com uma sirene de 5 volts e outro sistema que trabalha com uma sirene de 12 volts. Então tem que observar qual é a aplicação e o tipo de alarme que estamos falando aí. Ok? Tá faltando aqui também o fio. Tinha aqui atrás. Aí eu pulei ele, ó. Fio verde com preto. Fio verde com preto é uma saída de pulso negativo para comandar a subida dos vidros elétricos, desde que tenha a interface com uma outra central específica para o comando do fechamento dos vidros. Ok? Ficou mais ou menos claro aí, pessoal, sobre a questão da ligação dos fios? Sim, professor. Você consegue mandar esse conteúdo para a gente na leitura? Mando sim. Eu, inclusive, pedi para vocês ontem o e-mail da turma e ninguém me mandou, né? Estou no aguardo do e-mail da turma. É que, na realidade, eu, particularmente, não tenho acesso a esse e-mail ainda. Acho que até tem, só que o pessoal que ficou com esse e-mail acabou saindo da turma. Vou ver se eu consigo localizar ele. Não, então faz o seguinte. Quem tiver o e-mail da turma, manda o e-mail da turma para mim, fazendo um favor. Mas pode me mandar o teu e-mail particular que eu envio para você. Sem problema nenhum. Para quem for, eu envio, sem problema nenhum. Ok, obrigado, professor. Não, de nada, que é isso. Aí, pessoal, chegando aqui, pessoal, nós temos aqui uma tabela, né, pessoal, que é voltada justamente aí para o diagnóstico do sistema, certo? Então, esse diagnóstico aí, gente, essa tabela vai te dar aí o norte para que você consiga estar seguindo aí, através da causa e resolução, o que pode estar acontecendo no alarme, né? Por exemplo, né, você não vou ler todos aqui, porque senão fica maçante, porque eu vou enviar esse material para vocês. Alarme não responde ao comando do telecomando. Causa. O que pode ser a causa? O alarme pode estar desabilitado ou estar inoperante. A bateria pode estar descarregada do telecomando. Veículo com a chave de ignição acionada. Solução. Habilitar o alarme, substituir a bateria e desligar a ignição. Então, são métodos, né, que acabam aí auxiliando. Então, tem uma série deles aqui
que vai ajudar pra caramba aí, quando a gente estiver falando de diagnóstico do sistema, certo? Quais são os principais problemas aí que a gente encontra aí no dia a dia, né? Falta de um padrão para a fixação dos componentes, né? Então tem que tomar cuidado, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que é um componente eletrônico? E nenhum veículo está salvo aí de ter uma infiltração de água. Então a gente tem que tomar um certo cuidado nesse sentido no momento de fixar os componentes e principalmente a parte eletrônica, né? Então sempre colocar ela num local ali que você tenha certeza que não venha aí a ter nenhuma contaminação com água ou qualquer outra coisa, né? Também muitas vezes aí é a forma com que é feito aí a ligação do alarme, né? As emendas dos fios, né, mal feita, falta de isolamento correto e entre outras coisas, né? Tomar muito cuidado, pessoal, em cortar aí o chicote original do veículo. A passagem do layout do chicote, sempre observar o que o fabricante especifica, né? Principalmente o fabricante do alarme. A falta de ligação de toda a fiação para que o alarme forneça todas as suas funções aí a qual ele foi desenvolvido. Se fala aqui também instalação de kits paralelos. Às vezes a gente vai trabalhar aí a gente não vai estar trabalhando numa concessionária seguindo um padrão original de fábrica, mas também tem muitos kits aí, muitos equipamentos aí que a qualidade é muito ruim. Também tem que tomar cuidado com isso aí. Dificuldades de diagnosticar avarias em alarmes, né? Não sabe, muitas vezes os profissionais não sabem ler aí ou interpretar, né, o relatório por LED. O alarme disparando aleatoriamente, normalmente é decorrente aí de má instalação do sistema. A sirene fora do local recomendado, de fácil acesso para o possível ladrão. Aonde tem que ficar a sirene, pessoal? A sirene tem que ficar lá no cofre do motor, né, o mais próximo ali possível ali da torre do amortecedor, onde não tem acesso externo para que você tire ela fora, por exemplo. E além do mais também, para que ela não fique exposta aí, né, a poeira, a muita água, embora ela é preparada, né, ela tem as suas vedações lá, mas tem que tomar cuidado para que ela não seja contaminada por agentes externos. Também falamos aqui sobre a instalação de apenas um interruptor de porta, ficando as outras sem proteção, que é muito comum, né? Às vezes o instalador fala, não, eu vou deixar, não vou colocar interruptores em todas as portas porque já tem ultrassom. E o ultrassom, a função dele não é monitorar a porta, a função dele é monitorar o habitáculo do veículo. Tomar cuidado quando a gente fala de redecam, né, pessoal? De pegar uma alimentação na redecam ou algo nesse sentido e acabar danificando o sistema eletroeletrônico do veículo. Também já vi casos onde colocaram a sirene do alarme acima ali, né, perto ali da fixação da torre do amortecedor, e essa sirene ficou ali batendo, acabou quebrando a sirene no fechamento do capô. Tomar muito cuidado, né, já falamos sobre isso aí ontem, né, no momento da desmontagem do veículo, sempre proceder aí da maneira correta, não danificar nada das peças do cliente, né, do carro, evitar desmontar ao máximo. Também tem muitos profissionais que têm dificuldades aí na interpretação de diagramas elétricos, então isso é uma característica nossa do Senai, que nossos alunos acabam aprendendo, né, a importância de se interpretar um diagrama elétrico, se usar aí um esquema, se usar um manual, né? E o que é um dos piores, né, pessoal? Que os instaladores não divulgam as informações para os clientes de como solucionar alguns problemas em alarmes que vierem como opcionais ou até mesmo esconde as informações dos clientes, né? E já vi também alguns instaladores que eles não entregam o manual do alarme para o cliente, né? Sendo que o manual do alarme pertence única e exclusivamente para esse cliente, afinal ele comprou o equipamento inteiro, o manual faz parte. Muitas vezes o fato dos instaladores não entregarem o manual é justamente porque eles não ligaram todas as funções do alarme, né? Aí o cliente, aquelas pessoas que são mais antenadas vão ler o manual e vão ver que não está funcionando alguma das funções, né? Então a gente tem que deixar todas as funções que o alarme oferece funcionando e, acima de tudo, né, orientar bem o cliente nesse sentido, né? Das funções que o alarme tem, do manual que ele tem
Porque muitas vezes, só o fato dele ter conhecimento do manual, e ele ter o manual, e ele saber ler o manual, evita que ele volte até a oficina onde você trabalha para reclamar de algo, sendo que é algo que ele mesmo pode resolver ali, né? Até mesmo no que diz respeito ali às funções do alarme, etc. Pessoal, sobre o que nós falamos do sistema de alarme aqui, alguma dúvida? Alguma colocação aí que vocês queiram fazer? Aproveitem um momento aí para a gente debater um pouquinho aí. Tá tranquilo, gente? A princípio não, professor. Tá jóia, Luiz. Obrigado, então. Então, vou voltar para minha tela aqui. Então, pessoal, para não ficar muito cansativo, né? Nossa previsão de aula aí bateu quase que certinho, né? 1h15 aí. Hoje vamos ficando por aqui, então. Peço novamente para que alguém me envie aí o e-mail da turma, ou vocês que estão presentes aqui na sala hoje, me enviem o e-mail particular, que eu vou mandar esse PDF para vocês, e depois vocês compartilham com o resto da turma, se for o caso, certo? Porque é importante e é bacana sempre estar dando uma lida e estar dando uma reforçada. Lembrando também que é bom a gente estar aí usando outros meios também, né? Indo em busca de mais algumas informações, né? Porque daqui a pouquinho, já já, a gente vai estar voltando aí para nossas aulas práticas aí, né? Se Deus quiser, e a gente vai estar desenvolvendo tudo isso que nós estamos trabalhando aqui com vocês, dessa forma em home office, mas nós vamos estar depois lá, fazendo com que, executando toda essa parte prática, né? Então, esse é um compromisso aí que o Senai já assumiu com todos, e a gente vai estar fazendo, né, esse acompanhamento depois dessas aulas práticas. Provavelmente lá no dia que a gente for trabalhar com a trava elétrica, como a gente falou ontem, ou até mesmo com o vidro elétrico aí, aliás, o alarme, a gente vai estar dando mais uma reforçada na teoria e fazendo esses testes aí. Dê uma olhadinha naqueles vídeos que eu mandei para vocês lá no grupo lá, porque lá fala justamente lá, eu explico lá sobre sinal negativo, pulso negativo, né? Então, tudo isso aí a gente acaba aqui usando também na instalação do alarme e posteriormente no vidro elétrico. Beleza, pessoal? Sem dúvidas, então, por hoje? Muito bem. Então, pessoal, bom descanso para vocês. Vamos encerrando nossa aula por hoje aí. Um abraço aí, até semana que vem aí. Bom descanso para vocês. Falou, professor. Até.